ao meu coração. Glória a Deus. Como eu havia falado, o Senhor Ele colocou no meu coração para que nós falássemos um pouquinho sobre fé. Uma palavrinha pequenininha, 2 letrinhas, mas que faz um efeito incrível nas vidas. Nós vemos aí em Hebreus 11 que foi aberto o Mar Vermelho, derrubaram as muralhas de Jericó, tudo por causa da fé. A fé, ela abre as portas para que nós sejamos vitoriosos nessa vida. Diz que a fé, ela vence o mundo. Então nós vencemos esse mundo que está em trevas, que às vezes nós achamos que não tem jeito para nossas vidas, mas nós vencemos através da fé. Logicamente que a fé, através do nome de Jesus Cristo, que é Ele que nos abre as portas para a vitória. E nada mais justo do que nós falarmos de Davi. O rei Davi que lutou contra o Golias, só que na época ele não era rei ainda, ele já tinha sido ungido pelo Senhor, mas ele aguardava, porque ainda não era o momento dele. Nós sabemos que tudo tem um momento certo na vida, e aquele homem, aquele menino na realidade, ele era um mancebo, ele era um rapazinho ainda. E ele era pastor de ovelhas. E seu pai mandou que ele fosse aonde estava tendo a guerra, para levar ali para os seus irmãos pão, levar para o oficial queijos, né? Porque eles estavam ali amarrados naquele lugar, não poderiam sair, porque eles estavam sendo confrontados por um exército filisteu. E esse menino foi, a mando do pai, e chegando lá, esse menino, ele viu aquele exército de Israel todo amedrontado. Diz assim que o exército de Israel estava em cima de um monte, e no outro monte, à frente, estava o exército dos filisteus, que era Golias, estava ali à frente, e no meio havia um vale. E esse Golias estava todo trajado para a guerra. Era capacete, era lança, e o homem era gigante. Amedrontava com a sua palavra, porque ele gritava de longe. E aquele povo, creio eu no meu coração, que ele já estava amedrontado. O rei Saul, que estava à frente desse exército, porque ele já havia se retirado dele o Espírito Santo. Porque ele foi um rei rebelde, um rei desobediente a Deus. Ele até tentou fazer algumas coisas, mas ele não quis obedecer ao Senhor. E foi retirado dele e foi dado para o povo, para o Davi, o reinado. E diz assim que o Golias, olha o jeito que ele falava com o povo de Deus, ele gritava lá do outro monte. Ele diz assim: escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos. Meu irmão, você vê que antigamente, no Antigo Testamento, as guerras eram literais. Nós sabemos que hoje em dia, nossa guerra, nossa luta, não é contra os principados, não é contra as pessoas, é contra os principados, potestades, é contra o próprio diabo. Nós lutamos hoje em dia a luta do joelho, no chão, orando a Deus, intercedendo, porque nós sabemos
que atrás de todo aquele levante que possa vir contra nossas vidas, nós sabemos que há um demônio. Mas antigamente, a luta era cara a cara mesmo, era com armas que existiam na época, era uma luta terrível, que tipificava aquele povo que estava à volta de Israel, que sempre estava batalhando contra eles, que o Senhor mesmo mandou que exterminasse. Tira fora, extermina, acaba com eles, porque tipificava o diabo, tipificava as doenças, tipificava a falta de paz na vida deles. Eram pessoas que serviam outros deuses, serviam deuses que queimavam os filhos no fogo, servia a deuses que faziam coisas horripilantes que o Senhor abomina. Então Deus mandava que exterminasse mesmo. E ele veio com essa palavra. Se vocês, isso Golias falando, se vocês me vencerem, eu sou seu servo. Se vocês perderem, se eu vencer, vocês são meu servo. Meu amado, que nós possamos abrir o nosso entendimento, nossos ouvidos espirituais, para ter noção daquilo que o diabo fala nessa manhã. Se nós permitirmos que as doenças, que as coisas que vêm do inimigo nos vençam, nós seremos servos deles. Nós seremos seus servos. Se nós vencemos, em nome de Jesus, você é que vai ser o campeão, que vai ser o vencedor, que vai expulsar esse diabo da tua vida, aquilo que está entrando para te prejudicar. Ele é tão audacioso que ele diz: se vocês perderem, vocês são meus servos. E não é isso que o diabo faz hoje em dia? Não é isso que ele faz? Acorrenta as pessoas embaixo dele. Quantas pessoas estão nas drogas, quantas pessoas estão pensando em largar dos esposos, das esposas, quantas pessoas estão comendo na mão do diabo, porque não atenta para a palavra de Deus. Será que nós estamos tendo uma atitude de vencedor, uma atitude de pessoas de Deus? Diz assim que Saul, com seus exércitos, ele temia muito, tinha muito medo. Mas nós achamos aqui um rapaz que muitas vezes, né, ele foi desprezado pelos irmãos, e diz que o próprio Golias falou, ele era super desprezado, diz que desprezou ele por ele ser um menino, por ele ser ruivo, por ele ser de gentil aspecto. Ele era uma pessoa simples, porque ele vivia no campo cuidando das ovelhinhas do seu pai. Mas que ninguém hoje venha desfazer de uma pessoa que serve a Deus, porque o coração do homem é só o Senhor que conhece. Nós não conhecemos. O próprio Paulo disse para Timóteo: ninguém despreze tua mocidade, porque muitas vezes nós olhamos com os olhos carnais e nós olhamos, aquele não tem nada a ver. Sendo que o Senhor, se aquela pessoa estiver na presença do Senhor, ela vai ser vencedora, assim como Davi. Deus te levantou para a cabeça e não para a cauda. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! E diz que Davi era um homem que ele temia mesmo a Deus, ele confiava no Senhor. E ele diz assim para aquele Golias, para aquele homem gigantesco. Está em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então, aquele homem era um homem cheio de fé, um rapaz ainda mais cheio de fé. Ele cria que o Senhor poderia vencer essa guerra por ele, mas ele não usava as armas carnais, tanto é que ele tentou até colocar a roupa do rei Saul, mas ele falou, não, eu não estou acostumado. Ele venceu simplesmente com pedra, pode-se dizer com estilingue, era funda, um estilingue, uma pedrada que ele deu, acertou no lugar certo, porque o Senhor, ele não erra o alvo. Quando ele vai contra o inimigo, pode ter certeza da tua vitória, quando você crê. Mas esse rapazinho, que era tão novinho, ele era um menininho ainda, que nós temos que imitá-lo. Nós temos que imitá-lo. Mas ele conhecia a Deus profundamente. Ele sabia que não era pelas forças dele. Você vê que ele fala, não, eu vou em nome do Senhor. Que quando nós vamos com a nossa força, você vê o que aconteceu com Saul. Se amedrontou. E nós sabemos que quando nós temos medo, nós sabemos que é falta de fé. Certa vez o Senhor Jesus entrava em um barco e os discípulos juntos. Só que o Senhor, ele dormiu, ele adormeceu, porque o Senhor vivia nas noites orando, o Senhor vivia andando, fazendo bem. E diz que levantou uma tempestade no mar e cobria até já o barco. E os discípulos falaram, Senhor, nos salva, nós vamos perecer. E diz que Jesus acordou e falou para aqueles discípulos, por que temeis? Que falta de fé, é muito pouca fé. E o Senhor ali acalmou a tempestade, é o que Ele faz na nossa vida hoje em dia. Se nós crermos, quando nós acreditamos, nós fazemos até obras maiores do que o Senhor fez. Mas isso quando a palavra está dentro do nosso coração e nós cremos. Mas Davi, ele não temia, porque ele já tinha tido experiência com o Senhor. Ele buscava ali no campo, ele buscava o Senhor. E ele, buscando, falando com o Senhor, ele chegou a matar um urso, né? Chegou a matar um leão. E ele sabia que aquela força não poderia ser a dele, porque ninguém consegue matar um animal tão violento igual o leão, igual um urso. Ninguém, não tem como. Ele sabia que era a força que vinha do Senhor. E nós sabemos também que se nós nos colocarmos perante Deus, se nós abrirmos nosso coração para o Senhor, para que Ele venha e faça morada, nós teremos a fé. Porque a fé vem de quê, meu irmão? A fé, ela vem de ouvir a palavra. Ela vem quando nós meditamos na palavra, quando nós lemos, quando nós oramos, buscamos ao Senhor de todo o coração. E Davi, ele tinha uma experiência tão grande com Deus, que eu achei aqui em Salmos, porque diz que Deus é o que opera tanto querer como efetuar na vida do homem. Deus é aquele que se compadece ou não do homem. Deus, ele é o oleiro e nós somos o vaso. Então ele faz o vaso da forma que ele quiser. Isso está em Romanos 9, se você quiser ler. Mas olha só o que eu achei, que Davi,
Como Davi era um homem que tinha comunhão com o Senhor. Olha o que ele fala no Salmo 19, no versículo 12 e 13. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Ele falando com Deus, expurga-me. Expurga quer dizer purifica. Ele pedindo para Deus, purifica-me dos erros que me são ocultos. Que os que não são ocultos eu já peço perdão mesmo na hora. E diz assim também, também da soberba, que é o orgulho, guarda o teu servo para que se não assenhorei de mim. Então ele pedia, Senhor, me livra do orgulho para que ele não venha me dominar. Porque o Senhor me usou para matar um urso, o Senhor me usou para matar um leão, mas o orgulho, ele vem sobre nós. Então ele já pedia, Senhor, livra-me. Aí ele diz assim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Porque nós sabemos que o orgulho não é de Deus. Nem Jesus tentou ser como Deus. Ele sendo Deus, em forma de Deus, ele não tentou ser como Deus, ele foi humilde. Porque o orgulho vem do diabo. O diabo sim coloca essa praga dentro do coração do homem, mas Davi sabia que se ele chegasse na presença do Senhor e pedisse como vaso que ele é de barro, para que a glória seja de Deus, pedisse, Senhor, eu tenho esse mau sentimento, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu sou pó, eu sou mau. Diz que o coração do homem é mau, diz que o coração do homem é enganoso. A nossa justiça, diz a Isaías, se eu não me engano, 64, diz que é como trapo de imundícia a nossa justiça. Nós não temos nada de nós mesmos. Mas como se livrar disso? Se for com nossos pensamentos, com a nossa força, nós não temos condição. Somente quando nós nos colocamos na presença do Deus poderoso e falamos igual Davi, limpa, Senhor, lava o vaso, Senhor, purifica, tira aquilo que não presta, eu quero te servir. Eu quero ser semelhante ao teu Filho amado, que tanto te agradou. Que nós possamos nessa manhã entender que as armas que Davi usou foram as armas que está lá em Efésios 6. Por ele ter uma comunhão grande com o Senhor, ele entendeu que as armas que nós temos que usar é as armas do Senhor, as armas do Senhor Jesus, é o Evangelho da paz, é você usar a couraça da justiça, é você usar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. É você usar o capacete da salvação. Aleluia, o escudo, que é a fé. Glória a Deus, é dessa forma, não tem outro meio de nós vencermos as batalhas, vencermos o demônio. Por isso que Tiago diz assim, mostra a tua fé sem as tuas obras. Que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Que obras são essas que muitas vezes nós nos enganamos? É a obra que você vai agradar o Senhor. Porque muitas vezes nós falamos, Senhor, Senhor, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas não serve ao Senhor verdadeiramente, não faz a vontade de Deus. Não que nós possamos ter a nossa fé com obras, a fé que agrada o coração de Deus, assim como Raabe escondeu os espias, ela fez algo de útil, fez algo de bom. Quando nós amamos o Senhor, os nossos frutos são frutos de justiça. Aí o diabo não rela, o diabo não encosta. Quando nós servimos verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Abraão ofereceu o seu filho porque Deus pediu. Ele não ficou na idolatria de... Muitas vezes nós somos idólatras de alguma coisa. Não precisa ser uma estátua, não precisa ser alguma coisa. Não, nós muitas vezes somos idólatras de um filho, de um carro, de alguma coisa, de um apego ao dinheiro.
né? Então, que nós possamos servir a Deus com as nossas obras de justiça, de amor, de santidade. Amém? Que Deus possa te abençoar, que a paz, a misericórdia, a graça capacitadora do Senhor seja multiplicada na tua vida e que você seja um servo tipo Davi, que tinha o Espírito Santo, porque nós sabemos que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Ele transforma os nossos corações, amém? Que o nome do Senhor seja exaltado na tua vida, que Jesus faça a diferença em você, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos.